O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Muito bonito hoje, né? Preste muita atenção. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la, nunca. Eu te darei as chaves do reino dos céus, aquela chave lá da leitura inicial. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um dos evangelhos mais importantes que existe é esse aqui, que nos diz tantas verdades que hoje até alguns teólogos se colocam contra o que está escrito aí. É tão importante que eu vou pegar o grego, o texto grego. Por que eu pego tanto o texto grego, já que Jesus falava era aramaico e lia em hebraico? Porque o evangelho foi escrito em grego, tá? 16:13, foi escrito em grego. Ontem eu coloquei aí, vou colocar de novo aí, ver se você lê direitinho. Isso aí é o texto grego. Tá? Então, foi escrito em grego. E como é que lê? Lendo, né? Você não lê em português? Então, pronto. Lá, todo evangelho, todo o Novo Testamento, não é só evangelho, não, foi escrito em grego, nessa língua aqui. O que você tem em português é uma tradução. Então, a tradução, às vezes, pode ser boa, pode ser ruim. Se você lê esse texto de Mateus em traduções diferentes, por exemplo, Ave Maria, Peregrino, Jerusalém, elas vão ser diferentes. Não é tudo igual, não. Não. Leia aí, compare as traduções. Por quê? Porque veio do grego. Então, alguns traduzem de um jeito, outro do outro. O sentido tem que ser igual, mas a palavra é tudo igual? Não. Então, naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciado, acontece aquilo que está sendo anunciado. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. El tombe ho Jesus está mere Caisareias des Filipo, Cesareia de Filipe. Então o Senhor, ele vai, anda até essa região aqui de Cesareia de Filipe. No grego está no genitivo. Des Filipo está no genitivo. Né? Que é uma cidade. É uma cidade lá. Tá certo? Cidade da Galiléia, no norte. E lá, então, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, uma cidade, e lá perguntou aos discípulos. Então, quer dizer que ele estava com os discípulos. Provavelmente ele foi andando com os discípulos até a tal da cidade de Cesareia de Filipe. Porque o nome da cidade era Cesareia. Cesareia vem de César, porque o imperador romano, a palavra César, Kaiser, é do imperador romano. Então, é uma cidade, ou o imperador construiu, ou foi construída e dedicada a ele. Daí o nome Cesareia.
cidade de César. E essa, além de ser Cesareia, é de Filipe. Provavelmente o tal do Filipe construiu, ou ele estava lá, era a autoridade. Tá? Filipe o quê? Um governante que os romanos colocaram lá quando dominaram a terra de Israel. Recorde que Israel está dominada pelos romanos. Então, chegando na cidade dedicada ao César e ao Filipe, que Filipe é provável era a autoridade de lá, ele perguntou aos discípulos. Então, ele estava lá com os discípulos, claro, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aqui tem muita coisa já. O que é que diz que eu sou? Quem dizem os homens, né? Por que não diz homem e mulher? Porque a cultura colocava o homem, né? Mas é de todo mundo. Quem diz os homens ser o filho do homem? Quem é esse filho do homem? Já disse muitas vezes aqui. É aquele do Daniel 7, 13, 14. É Deus, é um ser transcendente. Então, o que dizem os homens e as mulheres que eu sou? E quem é o filho do homem? É Cristo. Ele irá dizer no Sinédrio, pouco antes de ser condenado. Vereis o céu aberto e o filho do homem, ele, vindo com as nuvens do céu. Aí foi condenado. Por quê? Condenado por blasfêmia. Por quê? O judeu, aquele filho do homem lá, era Deus. E ao dizer que era Deus, eles que não acreditaram que Jesus era Deus, consideraram uma blasfêmia contra Deus o fato de Jesus dizer que é Deus. O problema é que ele é Deus. Então foi condenado por blasfêmia? Não. Quem blasfemaram? Os judeus, porque condenaram a Deus. Bom, a blasfêmia foi do judeu. Aqueles que condenaram Jesus. Todos os judeus condenaram Jesus? Não. Maria condenou, era judia. Os 12 condenaram, o Judas lá foi condenado. Né? Os 12 condenaram Jesus? Não. Os discípulos, mais de 70, condenaram Jesus? Não. Muitos fariseus que se converteram, Paulo, condenaram Jesus? Não. Então, não coloque toda a culpa em todos os judeus, não, que a nossa igreja começou lá. Jesus é judeu, e muitos judeus acreditaram nele. Até aquele tal de Nicodemos, que está lá em João, né, que era um fariseu, membro lá do Sinédrio, acreditou. Foi de noite escutar o Nosso Senhor. De noite por quê? Porque tinha medo que vissem ele. Mas os 12 não tinham medo lá, os 11, quando o Senhor ressuscitou, estava tudo escondido lá no cenáculo. Então, todos eles tinham medo. Né? Então, quem dizem os homens, os homens, né? Você não, os homens aí, que dizem que eu sou? Eu, o filho do homem, eu que sou Deus. Eles disseram. Alguns dizem que é João Batista. João Batista já tinha sido morto. Então, alguns diziam que Jesus era João Batista ressuscitado, que está, portanto, operando milagre. Mas não era porque, primeiro, João nasceu de Isabel, Jesus nasceu de Maria. Então, já era ignorância dizer isso, né? Eles não conheciam bem, né? Segundo, João nunca ressuscitou ninguém, nunca curou ninguém, vivia uma vida de penitência, nunca não deu o perdão do pecado, e Jesus perdoou, ressuscitou e curou. Então não é João, né? Só que eles confundiam tudo. Até o Herodes lá, aquele Herodes lá, o Herodes que queria ver Nosso Senhor, o filho do Herodes Grande, que é o grande abortista, né? O pai do aborto é o Herodes Grande, que mandou matar a criança, então é o pai do aborto. Né? Até o Herodes, filho daquele Herodes Grande, pensava que Nosso Senhor era João Batista, que ele tinha mandado matar. Outros, que é Elias, o grande Elias, o profeta Elias, né, que foi arrebatado, então diziam, ele é Elias. E por que é que eles diziam que Jesus era Elias? Elias ressuscitou o filho da viúva? Sim. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sim. Leia lá, 1 Reis 17, 17 a 24, quando Elias vai ressuscitar o filho da viúva. E leia Lucas 7, 17, quando Jesus ressuscita o filho da viúva. Então era muito parecido. O Elias multiplicou alguma coisa? Uhum. Multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Jesus multiplicou pão e peixe. Então eles associaram Jesus a Elias, porque aquilo que Nosso Senhor estava fazendo, Elias tinha feito. E como Elias tinha sido arrebatado ao céu, diziam, então esse aí é o Elias. Os dois únicos arrebatados aos céus, Elias e Enoque. Só que eles diziam, Enoque nunca curou ninguém,
e nem multiplicou nada. Então, ele dizia que Jesus era o Elias. Ou então Jeremias, porque Jeremias sofreu muito e era um profeta do Senhor. Cristo era um profeta, estava sofrendo. Jeremias foi muito perseguido. Cristo muito perseguido. Entendeu? Então, as autoridades lá eram contra o Jeremias, a autoridade ao rei, o rei até que queria salvar ele, mas o sacerdote, tudo contra ele. Os saduceus, que eram os sacerdotes, era contra Jesus. Então, acharam que Jesus era o Jeremias. Era um profeta, e como aquele lá, ou outro, qualquer um profeta grande, né? Ou algum dos profetas. Então, alguns dizem que é João Batista, não era. Outros que é Elias, porque tinha ressuscitado e multiplicado, né? O trigo lá, não era. Outros que é Jeremias, sofrido muito. O sacerdote contra ele, aqui, o sacerdote contra Cristo, sofrendo muito, não era. Ou alguns dos profetas. Jesus, o que ele fazia, só pode ser um profeta. E de Deus, porque quem é que ressuscita e cura? Quem é que tira o Satanás? Então, Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem os homens ser o filho do homem? Então, Jesus perguntou agora aos discípulos, ou o grupo dos 12, ou mais de 70. Provável que seja o grupo dos 12, aqui. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele então agora pergunta: e vocês, 12 aqui, o que é que vocês dizem que eu sou? Olha a pergunta dele. E vós, quem dizeis que eu sou? O eu sou é aquele eu sou do Êxodo 3,14, quando Deus apareceu a Moisés. É a revelação do nome de Deus. Quando Deus apareceu a Moisés, ele diz: eu sou. Jesus vai dizer aqui: eu sou. E vós, quem dizer que eu sou? Ele já está dizendo que ele é. Quem? Deus. Porque ele é aquele eu sou do Êxodo 3,14. Então, quando ele diz, e vós, quem dizer que eu sou, ele já respondeu: eu sou aquele Deus que apareceu a Moisés. Porque aquele Deus é o eu sou. Não sei se entenderam, mas vale lá o Êxodo 3,14. Aqui ele já está dizendo que ele é. Primeiro diz que ele é o filho do homem. Quem é o filho do homem? Deus, transcendente. Depois, vós, quem dizer que eu sou. Quem é o eu sou no antigo? Deus, que se revelou a Moisés. Então, ele, na verdade, perguntou e já respondeu. Nosso Senhor é muito inteligente. A gente aqui não é. Mas ele é. Quando ele perguntou, já deu a resposta. Simão Pedro respondeu. Toda a vida, se você nota, é Pedro quem toma a iniciativa. Né? No bem e no mal. Quis andar nas águas, afundou. Disse que nunca ia trair Nosso Senhor, traiu. Então, no bem e no mal. Né? Aqui é no bem. Simão Pedro respondeu. Ele quem toma a iniciativa toda hora. No grupo dos 12 é ele. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus já tinha dito que ele era Deus, né? Eu sou o Filho do homem, eu sou. Né? Aí Pedro, eu vou pegar no grego, o versículo 16 diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Apócrites respondeu, respondeu Simão Petros. Aqui tem o nome hebraico e grego. Porque ele ainda não era nem direito judeu, nem ainda convertido, né? Ele será chamado de Pedro, né? Mas o nome hebraico é Simão. Então aqui é a humanidade dele, não era ainda o São Pedro, não. Não é que acreditar muito, não. Aqui é uma revelação de Deus, que deu a ele, né? Mas não é que ele era muito forte ainda, não. Por isso que tem os dois nomes juntos. O judaico, o hebraico e o nome que Deus vai dar a ele. E respondeu, ou respondendo, ou tendo respondido, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o vivente. No grego está assim: se tu és ho Christos, o Cristo, ho huios tu teu, o Filho de Deus, tu zontos, o vivente. Tu és o Filho de Deus, o vivente, o vivo. É aquele do Apocalipse, o vivente. Tá? Respondendo, então ele diz: o que o Pedro? Tu és o Cristo, o Messias no hebraico, Mashiach, né? O grego aqui coloca Christos, o Messias, Cristo,
em hebraico é Messias, né? Mashiach. E em grego, Christos, a palavra Cristo é grego. Ah, eu não sei falar grego, não. Sabe? Você sabe. Diga aí Cristo. Cristo. Diga Christos. Christos. Diga Restos. Restos. Pronto. Falou grego. O nome de Jesus em grego. Restos. Restos. Tá? Então tu és o Cristo. E o Filho do Deus vivente. E diga uma coisa. Pedro disse isso dele mesmo. Foi a inteligência dele? Foi algo, o que ele tinha estudado? Foi o que? Algo revelado. Uma revelação de Deus. Ontem eu não tive na oração aí, aquela locução interior, que Deus perdoou tudo. Então, e perdoou até por antecipação. Terezinha disse que ele perdoou ela por antecipação. Né? Então, aqui foi uma revelação de Deus. Foi o Pai que revelou a Pedro. É o que Cristo vai dizer. Né? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, aí Jesus respondeu a resposta dele. Feliz és tu, bem-aventurança. Feliz os pobres de espírito. Aqui é uma bem-aventurança. Jesus, Pedro, é o único discípulo, apóstolo, a quem Jesus se refere com uma bem-aventurança. Preste atenção que isso é muito importante. Quer dizer que não só coloquei ele no degrau acima dos outros. Feliz és tu, tá? Macarios, feliz, né? No grego Macarios. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Aí coloca a filiação dele. Ele é filho de quem? Jonas. Jonas e Ronan. Né? Ben e Ronan, no hebraico. Filho de Jonas. Porque não foi um ser humano, não foi o ser humano que te revelou isso. Não foi ninguém, não foi inteligência, não foi que tu estudaste, não, foi o meu Pai que está no céu. Então, a revelação de Deus. O que Pedro teve aqui, irmão, irmã, foi a revelação de Deus. Por isso que nosso Senhor chama ele de bendito, bem-aventurado, Macário. É o mesmo termo da bem-aventurança de Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pedro, então Pedro é um bem-aventurado. Naquelas bem-aventuranças lá, acrescente Pedro, bem-aventurado Pedro, que é o chefe dos apóstolos, tá? Muito bonito, eu fico até emocionado, né? Então, só e lego, eu digo a ti, si ei Petros, tu és Pedro, cai epitalter de pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Antes disso, Jesus respondeu, Tom 17, Macarios ei, feliz é tu, bem-aventurado, Macarios ei, Simão Bariona, Bariona, filho de Iona. Aqui, Bariona é a palavra aramaica. Né? Aqui, o grego translitera o aramaico. Bar-Iona, ou Ioná. Bar-Ioná, Ioná, tá? Aqui é aramaico. Pedro era filho de Ioná. Você vê a diferença entre o grego e o aramaico. Bar-Ioná é filho de Ioná. Isso aqui é aramaico, né? Porque não foi a carne, o grego não coloca, não é ser humano, coloca a carne, não foi a carne quem te revelou isso não. Tá? Então o grego coloca, feliz és tu, Simão, Bar-Ioná, filho de Jonas, porque não foi a carne quem te revelou isso, não foi uma ação humana, não é coisa da carne, não é imaginação humana, não é só um desejo humano, não foi a inteligência humana, não foi o estudo pessoal, não. Pedro não tinha estudo. Foi uma revelação de Deus, né, que te revelou isso. Então, é uma revelação, irmãos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Tá? É um apocalipse. É um apocalipse, é uma revelação. Apocalipse é revelação. Então, Pedro teve um apocalipse, teve uma revelação de Deus. A palavra apocalipse, no grego, é a palavra grega. Outra palavra que você conhece, no grego. Apocalipse é o quê? Revelação, é grego. Então, ele teve um apocalipse, Pedro. Teve uma revelação de Deus. E não de Deus, do Pai, do Pater. Pater mudo, do Pai de Cristo, meu Pai. Porque não foi a carne, segundo o texto grego, que te revelou. Revelar é apocalipse. Né? Mas meu Pai, Pater mudo, meu Pai que está no céu. Aí ele continuou. Então, primeiro, bem-aventurado.
Pedro é um bem-aventurado, igual a bem-aventurança lá do Mateus 5, tá? E que teve um apocalipse, uma revelação de Deus. Aí ele continua. Por isso eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Tem teólogo aí que diz que Cristo não quis construir a igreja. Ou ele não conhece grego, ou não conhece nada e está ensinando tudo errado. Porque Nosso Senhor está falando da igreja aqui, preste atenção. Por isso eu te digo, eu quem? Cristo, dizendo aqui a Pedro, que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei minha igreja. Está aqui a palavra igreja. Como é que diz que Deus não queria construir igreja? Está aqui, eu construirei minha igreja, sobre Pedro. Então ele coloca Pedro acima de tudo. Pedro é o chefe da igreja, mas quer construir igreja? Quer. Mas tem teórico que diz que ele não quis construir a igreja. Está aqui a palavra igreja, a eclesia. Construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Satanás não vai vencer a igreja. O vírus vencerá? Não. O pecado vencerá? Não. Satanás vencerá? Não. Ou você acredita em Cristo, ou então fecha o evangelho e vai dormir. Ele está dizendo que o inferno, o poder do inferno e aqueles que estão lá não vencerão a igreja. É o versículo 18, tá? Então, eu digo a ti, né, que tu és Pedro, se é Petros, e sobre esta pedra, oikodomesso, edificarei. Oikodomesso é o verbo de edificar uma casa. A igreja é uma casa, a casa de Deus. Eu edificarei a casa de Deus, que é o que? Eclesia, que está aqui, a palavra igreja está aqui. Como é igreja em grego? Eclesia. Aqui está no acusativo. Ecclesian, ten ecclesian, re eclesia. Tá? Então, ele quis construir a igreja, claro. Se você escutar algum teólogo dizer aí, algum padre, sei lá, que Deus não quis criar a igreja, só um movimento. Quem cria movimento é a serpente. Quis, está aqui, o texto é esse, ele quis, eu edificarei minha igreja. Tá? E o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Radu é o inferno, Hades, Radu é o inferno. Não prevalecerá sobre ela. Então dá autoridade a Pedro, porque ele que teve a revelação do Pai. Só que aqui ele não falou em grego, falou em aramaico. E pedra em aramaico é Kefas. Tu és Kefas, pedra. E sobre esta Kefas, pedra, eu edificarei minha igreja. Por que coloca pedra? Porque a igreja está falando do templo da igreja, como uma casa. As casas lá naquele tempo eram construídas de pedra. Então, a palavra Pedro não diz muita coisa, não. Pedro é o que vem do Kefas do aramaico. Kefas que é pedra. Tu és Kefas, sobre esta Kefas, pedra, eu edificarei minha igreja. Então, Pedro é a pedra. Tá? A palavra Pedro em grego não é pedra, não. É em aramaico. E por que pedra? Porque está comparando a igreja a uma casa e as casas eram feitas de pedra. Então, Pedro é a rocha, a pedra. Claro que a rocha é Cristo. Né? E Pedro, que é a rocha, se não seguir a rocha, que é Cristo, então se perde. Né? Então, o Pedro tem que seguir Cristo. Cristo tem que ir na frente. Né? Mas o versículo é esse. Né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno não vão vencer. Então, não se assuste nem com guerra, nem com enchente, nem com seja o que for, com vírus, com doença, porque não vencerão. Quem vencerá? Cristo, a Igreja Católica. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, o inferno não vai prevalecer.
nem a divisão, nem o ódio, nem o orgulho, nem desobediência, nada, nenhum pecado, nada. Quem é que vai prevalecer? A igreja de Cristo. Não é o cabeça da igreja. E quem conduzirá essa igreja? Pedro, Kefas, agora mais. Né? Aí, agora, o versículo 19, que tem a ver com a leitura inicial lá do Isaías. Eu te darei a chave do reino do céu, lá deu a chave para aquele Eliaquim, né? Eu te darei a chave do reino do céu. Aqui é uma chave muito mais importante que aquela. Aquela era uma chave terrena do reinozinho terreno de Judá que desapareceu. Essa aqui é a chave do reino dos céus. Pedro tem a chave do reino dos céus. Olha a autoridade do Papa. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Quem tu não perdoares o pecado, não será perdoado. Quem tu desligares, perdoardes, né, será perdoado. Quem tu libertares, será libertado. Porque do pecado. Né? Cristo veio perdoar o pecado. O pecado social não, o pecado pessoal. Tá? Então, tudo que tu ligares na terra, será ligado. Desligares, será desligado. Poder e autoridade de confessar, de perdoar e não perdoar. Declarar quem é apóstata, quem é herege, quem que tem igreja católica. Poder de perdoar quem tem igreja católica. E por que é que os crentes não aceitam? Porque ou são cegos ou não querem ver. Aí eu não sei. Se são cegos, não tem culpa. Se não querem ver, tem culpa. Porque está aqui o texto. Tá? Então, deu autoridade a quem? A Pedro. E a Pedro aos bispos e os bispos aos padres. Que são os auxiliares dos bispos. Qualquer outro pode perdoar? Não. Qualquer outro pode absolver? Não. Qualquer outro pode condenar? Não. Tá, então aqui é um texto muito rico. Muito rico. Esse texto eu poderia ficar 2 dias falando, né? Jesus então, e no final, ele então ordenou ao discípulo que não dissesse a ninguém que ele era o Messias, o Cristo. Por que ordenou? Não tinha chegado a hora dele. Se ele dissesse, vão agora, diga a todo mundo que eu sou o Cristo, vim perdoar o pecado, e aí, morria na hora. Ele tinha ainda que anunciar o reino de Deus na terra. Aqui ainda é Mateus 16. Vai morrer lá em Mateus 28. Então tinha muito ainda que anunciar. Por isso que ele mandou ocultar. E ainda ocultando, a coisa foi vindo à tona, porque todo milagre que ele fazia, o povo todo correndo até ele, os fariseus, os saduceus, que eram hipócritas, se colocaram contra ele e o condenaram à morte. Mas não agora. Por isso que ele diz, não digam, porque minha hora ainda não chegou. Porque não tinha chegado a hora dele. Recorde lá em João 2, né? Em Caná, né? Aquele casamento, Maria pediu um milagre, um sinal. Não, minha hora não chegou. A hora é essa. Não tinha hora, não era hora dele ainda fazer o sinal muito, porque senão ia morrer e não tinha que anunciar, nem anunciar nada. Então aqui ele manda ocultar, porque não tinha chegado a hora dele morrer. Irmãos, esse é o texto, é muito rico. Peguei o grego porque é muito rico. Para fundamentar. Você vê que a Sagrada Escritura é uma coisa muito séria. Então vamos falar, em vez de falar de política na igreja, vamos falar do Evangelho.